em Secreto. Eu sou Juliano Barque, estou convidando vocês para entrar com a gente aqui nessa conversa maravilhosa que vamos ter hoje. Seja bem-vindo. Eu sou o Marco Moraes, estou muito alegre e feliz de estar com meu amigo aqui, Juliano. Muito feliz também de estar trazendo aqui um amigo convidado, pastor Rafael Rocha. Para mim é uma alegria imensa poder fazer parte desse programa e estar aqui conectado com centenas de pessoas, né, que serão abençoadas através desse vídeo. Isso, é o intuito, né, da gente estar alcançando vidas, você que está aí do outro lado, poder ser edificado, né, com os testemunhos, com as palavras que serão faladas aqui, né, e a gente vai pedir, né, para o pastor contar um pouco já o início da sua história, da sua caminhada, de como foi a sua conversão. Conta um pouco para a gente. A minha conversão, né, ela começa de uma forma bem especial. Eu fui nascido e criado no lar evangélico, através da parte materna, né, que faziam parte de uma denominação, e paterna também. Então fui criado ali, mas é aquele negócio, né? Filho de crente não é crente, ele precisa tomar a sua decisão em algum momento da sua vida. E com meus 18 anos, vivendo no mundão, né, dentro de um bar, jogando sinuca, me embriagando, eu tive um contato com o Espírito Santo de uma forma inusitada. Aonde, ali jogando sinuca naquele dia, um certo homem com um câncer na garganta, né, entrou dentro daquele bar e ele direcionou uma palavra para mim. E aquela palavra eu senti que não era ele, mas o Espírito Santo me convocando para um chamado. Ele simplesmente virou para mim e falou: o seu lugar não é aqui dentro. E ele disse para mim: eu tenho pouco tempo de vida, mas o seu lugar não é aqui dentro. E aquilo dali foi uma flecha que acertou meu coração. E dali em diante eu senti que tinha um projeto maior para minha vida. Foi assim que se deu minha conversão. Minha conversão foi de uma forma bem voluntária, porque depois daquela palavra, dentro de mim nunca mais nada foi o mesmo. Foi assim. O senhor falou que o senhor é de Nova Iguaçu, né? Já está aqui em Cabo Frio há 20 anos, não é isso? Isso. Eu não sou, né, cria da terra, como muitos dizem, né? A gente chama de falar minhoca da terra. Não sou da terra, mas já sinto que, assim como o apóstolo Paulo, que tinha dupla cidadania, hoje eu sou iguaçuano, mas também sou cabofriense, né? 20 anos é uma vida. O que trouxe o senhor de lá para cá? O que me trouxe de lá para cá foi uma mudança mesmo drástica da minha família, porque somos uma família que meu pai é o mais velho, né? E dentro da família são 14 filhos. Nossa. Né? E meu pai ainda fazia parte do Corpo de Bombeiro. Meu pai é militar do Corpo de Bombeiro do Rio de Janeiro. E através da mudança de alguns tios que já conheciam a cidade, a gente vinha passar férias aqui. Sempre passávamos férias em Cabo Frio. Até que chegou o ponto que foi se mudando um tio, outro tia. E aí chegou a nossa vez, né? Levado até por uma perda também, né? Porque muito daquilo que Deus faz é nos piores momentos da nossa vida. Então perdi minha mãe ainda com 11 anos. E isso me fez ser criado uma parte pelo meu pai e pela minha avó. E aí minha avó vindo pra cá, a gente veio todo mundo junto com meu pai. Enfim, foi um verdadeiro êxodo, né? Uma saída, uma migração de Nova Iguaçu pra cá, pra Cabo Frio. O senhor falou comigo uma vez a questão de raízes, né? Que Deus planta a gente, né? Sim. Então eu creio que Deus ele te plantou aqui, né? Por uma obra, por algo grande, né? Nessa cidade. Verdadeiramente, né? Deus, quando ele tem um projeto, ele se encarrega de fazer a gente chegar até o projeto, né? Chegar ao ponto de partida que ele determinou na eternidade. E viemos parar nessa cidade. Não era cristão ainda, não tinha, né, professado a minha fé, tinha ali para 13, para 14 anos. E ali começou a caminhada. E com 18 anos, na minha conversão, que era a idade que eu tinha, dali para frente a gente começou uma história. E muitas das famílias, parte da família que ficou em Nova Iguaçu, né, hoje também são convertidos para a glória de Deus, através do testemunho. Bem bacana mesmo. O senhor também é teólogo, né? Inclusive eu quero falar aqui que é o meu professor, tenho aula com ele de teologia, tenho aprendido muito, tenho ficado com a mente muito aberta, né, em relação a entender a palavra. A gente entende, né, que é necessário isso, a gente poder compreender de fato que o que as escrituras ela nos falam, que ela nos ensina, né, para a gente ter uma compreensão correta né, Juliano, do que é. E assim, eu queria que o senhor compartilhasse um pouco com a gente, porque na nossa vida de cristão, todos nós temos um desafio, todos nós passamos por provações, por momentos difíceis.
E assim, é bem óbvio, né, que cada um na sua caminhada chega em um determinado momento que pode até pensar assim, por conta de uma luta, de alguma situação, pensar em parar, em desistir. Mas eu queria perguntar para o senhor, nesse tempo, né, de caminhada com Deus, de pastorado já, né, se o senhor teve alguns desafios assim, né, que te colocaram bem à prova mesmo em relação à obra do Senhor. O meu primeiro grande desafio, né, concernente ao reino de Deus e a chamada que Deus tinha, é que dentro de Cabo Frio, né, eu posso contar uma história aqui? Sim. Que eu fiquei sabendo agora recentemente, de 5 anos pra cá? Eu Posso? ia falar assim, conta uma experiência pra gente aí que você teve nessa caminhada, mas já Sim. Para mim começar e chegar nesse ponto, né, desse grande desafio que ele me atribuiu agora para falar, eu fiquei sabendo recentemente, cerca de uns 5 anos atrás, que quando eu tinha 3 anos de idade, né, a parte da minha mãe sempre foi da Deus e Amor, uma igreja bem tradicional, conhecidíssima, né, no cenário nacional, e estava eu dentro de um culto desse com aproximadamente 3 anos de idade, quando de repente minha mãe junto com uma tia minha, assistindo esse culto, né, o pastor, o dirigente da igreja, ele parou tudo dentro do culto, e como toda criança, né, que não para no culto muitas das vezes, eu estava ali correndo, andando dentro da igreja, e aí o dirigente parou e falou assim, ó, quem é a mãe dessa criança? Minha mãe se escondeu naquele culto ali assim, acanhada, pensando que ele ia, né, repreender ela por eu estar ali andando, transitando na igreja. E aí minha tia falou, é ela. E aí começou, ele falou assim para ela, ele foi um grande profeta. Isso eu fui saber só agora, recentemente. Ele disse assim, ó, cuida bem dele, porque ele é um pastor das minhas ovelhas. Isso com 3 anos. Eu fui saber agora recentemente. E aí ele foi mais fundo. Ele disse assim, ó, você não vai ver, mas eu vou cumprir a minha palavra. Minha tia conta que minha mãe saiu daquele culto desesperada, pensando, por que eu não vou ver? Será que eu vou morrer? O que vai acontecer comigo? E aquele desespero, e eu com 3 anos nunca soube dessa história, fui saber recentemente, porque minha tia que estava lá presente me contou. E verdadeiramente aquele profeta foi muito ousado e muito usado. E dentro dessa palavra que ele falou, realmente, alguns anos depois, eu quando tinha 11 anos, minha mãe veio a falecer. E mais tarde, com 24 para 25 anos, fui ordenado a pastor. Então, aconteceu cabalmente como Deus havia falado, né? E aí começa o grande desafio que o nosso amigo Marcos me perguntou, que foi ser pastor muito novo. Fui pastor com 25 anos e, além de ser ordenado com 25 anos, tive esse grande desafio que Deus não queria só que eu fosse pastor, mas que eu inaugurasse e fundasse o ministério. E aí, esse foi o maior desafio para mim, porque eu já não queria ser pastor e muito menos pastor-presidente de um ministério. Então, o grande desafio foi esse, com 25 anos, pastorear pessoas com 40, com 50 anos, né, que às vezes olhava para mim e não via aquela capacidade nem idade para poder estar liderando, mas esse foi um dos grandes desafios, né? E hoje assim eu posso contemplar como Deus é poderoso, porque hoje eu pastoreio meu pai, né? Hoje eu pastoreio tias minhas, irmão, familiares que são até inclusive de mais idade, e hoje eles reconhecem essa autoridade, essa unção que está sobre a minha vida. Então esse foi um grande desafio. Nossa, isso é fantástico. Seu ministério é aqui mesmo, a igreja de vocês aqui mesmo no bairro? Sim, a igreja, ela desde sua fundação, né, sempre foi aqui no bairro Jardim Esperança, sede. Começamos na rua Manuel Silva, que é uma rua próxima ao centro do Jardim Esperança mesmo, dentro de Cabo Frio. E ficamos ali 6 anos, até que no 6º ano a gente foi para um lugar maior, né? Vivi a promessa que Deus havia feito, da expansão e tudo mais. E hoje estamos também construindo um templo próprio, aqui próximo também, no bairro Vila do Ar. E aqui começou toda uma história, né? Começou toda uma história que está ganhando aí contornos de fronteiras sendo rompidas, para a glória de Deus. E bem bacana que Deus, ele prepara tudo, né? Eu tive o prazer de poder estar num culto na sua igreja, né? E além de Deus te chamar para um pastorado, ele coloca uma esposa também do seu lado, que é uma pastora também, né? Pastoreia junto com você, que é um braço forte ali do seu lado. Conta como é, assim, ter a sua esposa ali contigo ali,
nessa caminhada que, assim, eu não sou um líder, mas eu posso imaginar, e a gente vê alguns líderes passando, que é bem difícil, né? Sim. Porque se pra gente que ainda, vamos dizer assim, não somos pastores, líderes, a luta é grande, as pelejas são grandes, eu tento imaginar como é mais difícil ainda para alguém, né, que está de frente ao ministério, né? Sim, isso daí é um elo, né, muito poderoso dentro dessa história, porque Deus ele nos conectou de uma forma tão grandiosa que inclusive até o sobrenome dela já era o mesmo sobrenome que o meu antes da gente casar, né? Então assim, nem imaginava isso. Deus ele foi tão poderoso que ele fez isso, e minha esposa de Araruama, eu de Nova Iguaçu. Eu morando em Cabo Frio, Deus fez a gente se conectar e viver um propósito. Hoje a gente está casado há 11 anos, né? Temos 3 filhos, lá em casa é 3 tribos, né? E tudo homem. Deus ele não me deu esse presente ainda de ser pai de menina, mas a gente louva a Deus porque era o meu sonho ser pai de um menino. Então, Deus me deu logo 3. E aí a gente se conectou, temos 11 anos de casado, e eu costumo dizer que a minha esposa ela é mais do que 50% do meu ministério. Ela faz muitas coisas que, inclusive, eu não faço. E ela foi chamada, né, primordialmente e como primícia para o Ministério do Louvor, da Adoração. Mas como foi falado, ela pastoreia, ela dança, ela toca, ela canta. É 1000 utilidades, né? Uhum. Então, é um complemento poderoso. Porque o Ministério da Palavra. E ela, esse ministério lindo e abençoado, né? E coordenando uma gama de mulheres abençoadas aí, né? E como ele mesmo disse, muitos ministérios, pastores sofrem, porque às vezes suas esposas não dão lado a lado. E Eclesiastes vai dizer, é melhor 2 do que 1. Porque quando um cair, o outro levanta. Agora, se tiver só, quem levantará? Então, o dia que ela está desanimada, porque acontece, eu animo ela. O dia que eu estou desanimado, ela me anima. E juntos a gente permanece de pé aí para a glória de Deus, né? Já vão para quase 15 anos aí fazendo a obra. 11 anos junto com ela, casado para a glória de Deus. Pastora Raquel, né? Quero também mandar um beijo aí para ela. Quero dizer que, além de amar, né? Eu me sinto feliz de poder não ter nenhum tipo de peso dentro da minha casa, mas pelo contrário, um suporte, um apoio, né? Porque ela é abençoada demais. Pastora Raquel, Deus te abençoe aí, tá bom? Pastor, então é bem tremendo mesmo, né? O senhor já está se encontrando uma parte, né, do seu testemunho, da sua trajetória, né? Você falou aí que são de 3 filhos, né? 3 meninos. E eu me lembro, assim, porque eu guardo muitas coisas, assim, que eu acho bem bacanas, né? Bem marcantes, né? Na caminhada. E você falou que o seu filho, né, já teve a experiência de, já bem novinho, ser batizado no seu ministério, sim, na igreja ali, né? Do Espírito Santo, né? Sim. Inclusive, hoje eu tive uma surpresa muito agradável, né? Meu filho, ele estuda lá próximo ao Colinas do Peró. E ele me mandou um vídeo, né? Um zap. Hoje eu estava, inclusive, em Araruama, né, atendendo uma família. Ele me mandou um vídeo e quando eu abri o vídeo ele estava no vale orando. Foi com um amigo dele da escola, direto pro vale sozinho, orando, e ele tem apenas 10 anos, né? Foi batizado com o Espírito Santo e é jogador de futebol, né? Tem uma promessa sobre a vida dele. Eu falei para ele, onde Deus te colocar, você vai honrar o nome de Deus. Amém. Porque eu creio que Deus tem um chamado e uma missão para cada um. Sim. Independente de onde a pessoa esteja, ela pode ser um remanescente de Deus ali. Ela pode ser um canal de Deus ali, né? Então, ele é muito sensível, ele tem um dom de visão, é algo poderoso demais. Ele tem um dom de visão, ele vê o mundo espiritual de uma forma que, às vezes, até ele se assusta com o que ele vê. Mas está no início de uma caminhada, né? Eu creio que vai ser um grande profeta também. É legal que eu só deixo uma deixa para a gente entrar num assunto muito interessante, porque a gente está vendo uma geração hoje que parece que isso está se tornando escasso. Eu acho que essa seria a palavra. Verdade. Há uma escassez desse mover nessa geração, né? Sim. Eu acredito que Jesus disse, deixai vir a meus pequenos, porque deles é o reino dos céus. Eu acho que deveria começar ali nessa geração. E a gente está vendo hoje que as nossas gerações estão mais dispersas de dentro da presença de Deus do que dentro, né? E, assim, o senhor consegue visualizar isso? Porque o senhor comentou do seu filho. Sim. A gente está vivendo um período bem... porque quando você vai para a Bíblia, dentro de Apocalipse, você vai ver 7 igrejas ali representadas. Sim.
E cada igreja daquela dali, para os estudiosos, é um período da igreja. Ou seja, tem a igreja contemporânea, tem a igreja do passado, a igreja futurística, né? Que pode ser daqui a algum tempo, bem próximo. E então, esses períodos, eles acontecem dentro da própria igreja. E o que temos visto hoje são pessoas que estão como filho pródigo, dentro da casa do pai, mas perdido. Porque o filho pródigo, ele não se perde quando ele sai. Ele se perde ainda lá dentro. Então, nós temos aí igrejas abarrotadas de pessoas, mas sem o contato, sem a intimidade com o pai. E quando se não tem intimidade, não tem liberdade no espírito, né? Porque todo filho, ele tem liberdade na casa do pai, né? Não tem nenhum filho que chega, pai, eu vou pegar uma água na geladeira. Pai, eu posso fazer isso aqui? Não. O filho, quando ele chega na casa do pai, ele se sente em casa. Porque o que é do pai é dele. Então, quando o filho se perde em casa, ele precisa se reencontrar. Porque filho, ele tem direito à herança. Então, é uma coisa transmitível, né? Então, nós vemos famílias que estão perdidas e acabam perdendo seus filhos, né? Porque a autoridade, ela vem de cima para baixo, né? Não é o filho que tem que ensinar o pai, é o pai que tem que ensinar o filho. Então, quando isso não acontece, quando esse princípio é quebrado, os filhos, eles começam a descambar para um caminho, né? Porque às vezes não estão tendo uma referência. Então a nossa geração está carente de referência. Referência de homens de Deus que buscam como antigamente, né? Que realmente desce do monte e Deus revela, que realmente desce na madrugada para fazer uma oração, que faz um propósito. Então por isso que a gente não tem visto esse brilho mais. Temos visto, mas com muita pouca frequência, né? E a igreja, de modo geral, ela está um pouquinho precisando de um despertamento espiritual. Eu vejo dessa forma. Então tem muitos jovens dentro sem intimidade. Muito. É verdade. A gente vê que você falou um pouco, né, do passado lá atrás, de como as coisas eram, né? E a questão de referência e tudo mais, assim, a gente tem hoje um desafio ainda maior, né? Que é a questão das mídias sociais, a questão das redes sociais, melhor dizendo, né? Porque eu não nasci num lar evangélico, mas a gente sabe, né, que antigamente bastava um olhar dos nossos pais, né? Uma desaprovação que a gente sabia, né? Que ele não estava gostando daquilo que a gente estava fazendo, né? E assim, não vou dizer que era mais fácil de controlar, mas só que hoje, né, os pais no âmbito geral, até aqueles que têm a Cristo mesmo, né, tem um desafio ainda maior, né? Porque a gente tem que redobrar nossas orações, a gente tem que redobrar a nossa maneira de ensinar os nossos filhos, né? Perfeito. Porque se lá atrás, né, os nossos pais, eles já nos ensinavam e já tinham as mais influências, né? Hoje está muito maior, né? Porque às vezes as crianças não precisam nem mais sair de casa para ter uma má influência, né? E ter um trabalho assim, claro que o pai tem que fazer o papel dele dentro de casa, né? Mas uma igreja também que abraça, né? Juliano, ele pode até falar mais do que eu, porque ele também tem um projeto, assim, já teve muito projeto, né, com adolescentes, com crianças, né, e isso é fundamental, né, como que se houver isso, esse trabalho, assim, da igreja, abraçar mesmo as crianças. Você falou do seu filho, que já tem experiências, né, com o mundo espiritual, e isso vem de uma referência do Senhor, né, isso já vem de ver o seu testemunho como homem de Deus, e querer isso também, um espelho, né. Então, perfeito. Como é que o senhor vê isso, assim, como a igreja, ela pode, claro que tem que vir de dentro de casa, tem que começar de dentro de casa, exato, o papel do pai, da mãe, mas como a igreja também pode ajudar, né, aos pais conseguirem formar melhor os seus filhos no âmbito cristão. Só complementando, porque assim, isso que ele falou, o pastor não acha, me corrija se eu estiver equivocado aqui, existe uma frase hoje que eu ouço muitos pais falarem assim: eu não vou criar os meus filhos da maneira que meus pais me criaram. Meus pais eram muito rígidos, então agora eu quero ser diferente. Mais liberal, né? Isso. E talvez essa não seria esse não seria um dos motivos pelo qual a gente vê uma nova geração agora. Porque, tipo, se eu começo a abrir a corrente aqui, daí depois o outro vai abrir mais um pouco. Quando chegar lá no terceiro, literalmente vai estar aberta essa corrente. Será que não seria mais ou menos isso? O que eu vejo nesse contexto atual, acerca disso que está acontecendo, e eu pego um gancho do que vocês dois falaram, é que a igreja ela tem perdido um pouco do seu papel de instrução.
E os pais, de modo geral, né, não são todos, mas a maioria, eles querem exatamente isso que você falou. Eles não querem que o filho passe pelo que ele passou. Então eles vão criando os seus filhos, privando ele de sofrer algumas situações na vida, processos, o não. Muitos, né, não dizem não para o filho. E o não, ele ensina mais do que o sim. Né? O não, ele forma caráter. O não, ele impõe limites. Então as crianças não estão tendo limite. Né? Pais estão deixando crianças pequenas ter acesso a conteúdo que eles não têm condições de filtrar. E os nossos jovens, eles estão sendo bombardeados diariamente, porque se o pai para conversar com o filho 10 minutos, não é nada em relação a 6 horas de tela que ele pega no telefone. Verdade. Os conteúdos de programações, de desenho, nós estamos tendo desenhos com homossexualismo, né, que são disseminados com uma velocidade incrível. E aquilo tudo que é produzido e disseminado, na primeira vista, é uma rejeição, mas depois vai virando normal, até que a mente dos nossos filhos possam ser, né, de uma certa forma, esculpida por essa modernização, por esse crescimento desenfreado de liberdade para as crianças. Eu sempre digo lá que criança, ela não tem condições de discernir e escolher. Então tem coisas que pais precisam, isso tem endereço, tem coisas que pais precisam impor limites e obrigar os filhos, de uma certa forma, a cumprir certos princípios. Porque se ele puder escolher, ele não vai querer fazer. Então, eles precisam dar o exemplo, porque não tem aquele negócio, o que eu digo, não faço o que eu faço. Verdade. Não, isso não existe. Eu faço, você faz. Isso aí. Eu digo, você diz. Então, essa referência dentro de casa, quando ela é quebrada, ocasiona tudo isso. Mas, em contrapartida, o que a igreja pode fazer? A igreja pode, dentro da palavra, não deixar de pregar a verdade. A igreja pode, dentro da palavra, não deixar de propagar os princípios nela inseridos, para a instrução moral, para a instrução ética, para a instrução social, né? Porque a Bíblia tem tudo. Tudo que a gente precisa. E ela começa com um grande mandamento. Quem quer ter longevidade é só honrar pai e mãe. Honrou pai e mãe, vai viver mais, né? Então essa honra, ela está faltando por causa do ensinamento. Nós temos que levar isso a sério. E a gente vem para 2 problemas com a igreja hoje. Ela é bombardeada externamente, porque agora, dependendo do assunto, né, que a liderança, que os ministros da palavra ali forem falar, eles podem sofrer processo até, né, ser preso, né? Porque eu não lembro qual foi o caso, mas eu vi o caso de um pastor, acho que foi na Bahia, se eu não me engano, que ele foi preso porque ele não quis dizer que Jesus era... Porque lá agora há uma lei lá que agora é proibido dizer que Jesus é o único Salvador. Né? Não pode mais, porque agora todas as religiões salvam. Então não pode falar que só Jesus é o único Salvador. E aí parece que ele se recusou e foi preso. Claro que tem que analisar direitinho a história que eu peguei por alto no jornal. Mas enfim, ou seja, a igreja está bombardeada por isso. Né? Eu vi agora uma cantora que teve que pagar uma multa de R$25 mil porque ela comentou sobre doenças sexualmente transmissíveis dentro da igreja. Sim. E ela foi processada por falar sobre isso. E ela teve que pagar por falar sobre isso. Então, assim, a igreja está sendo apedrejada externamente por esse motivo. E a gente tem um outro problema, que é assim, alguns dentro da casa de Deus querem falar essa verdade, mas tem lideranças que têm medo e atrofiam um pouco essa possibilidade. Então, a gente tem uma... Estamos na espada de 2 gumes. Isso. Né? Na ponta da espada, né? Essa é a palavra. Eu vejo da seguinte forma, a igreja, a palavra está se cumprindo. Tudo está se cumprindo. Sim. Então, os últimos tempos, nós estamos vivendo os últimos tempos. E com isso, né, o amor de muitos se esfriariam, a perseguição desencadeada sobre a igreja seria maior. Então, a gente está vivendo um período onde a política e os políticos estão vindo contra a igreja com leis para impor limites sobre a igreja. Né? E tem uma coisa eu queria até abordar isso, você falou, né, que não pode declarar que Jesus é o único Salvador, mas se o cristianismo tem uma coisa de diferente das outras religiões, é justamente isso, que nós temos um Salvador. Verdade. E esse Salvador, ele é real. Né? Então, leis estão sendo produzidas.
algumas sancionadas. Tem lugares que existem leis que não pode fazer mais culto ao ar público. Isso mesmo. Não pode fazer esse culto ao ar livre que a igreja sempre fez. Esse tipo de evangelismo, esse tipo de... não pode. Papel, tem lugares, cidades, no Rio de Janeiro, que existe essa lei. E aí? Às vezes a gente acha até que já não se evangeliza mais, é porque, para quem sabe, né, realmente tem uma lei que proíbe entregar panfleto. Sim, existem cidades que estão aí nessa aí. Então, para você daqui a pouco ter isso a nível nacional, falta pouco, porque vai subindo, né? Sim. E quando... Sempre tem uma mola propulsora para que alguma coisa aconteça, né? Sempre tem um ponto de partida. Hoje nós estamos aqui no Jardim Secreto, dando pontapé, né? Um pontapé poderoso, porque eu creio que será um dos grandes podcasts desse estado do Rio de Janeiro. Né? E esse pontapé, ele já gerou no mundo espiritual uma movimentação. Sim. Né? Ele já gerou também no mundo físico uma mobilização. Então, quando alguém faz alguma coisa contra a igreja, antes se recriminava essas pessoas. Hoje se apoia. Hoje, mas é isso mesmo, eles não podem fazer isso, eles não têm que fazer isso. E a igreja vai sendo oprimida. Mas se a igreja não levantar a voz e não se posicionar, a aceleração desse processo vai ser mais rápida ainda. É porque a gente vê que isso está acontecendo. A gente teve o caso em Copacabana, do moço que foi pregar, e um homem de uma outra religião, né, que não convém falar, mas aí ele foi lá e agrediu fisicamente. E mesmo assim não houve nada com outro cara. O que estava com a Bíblia continuou sendo errado. E o mesmo caso aconteceu numa cidade nos Estados Unidos de um jovem ministrando a palavra na rua. O grupo passou e bateram nele, espancaram ele. A polícia retirou o grupo, mas deixou ele lá. Sabe o que eu acho engraçado, Juliana? É que a intolerância ela é só pro lado de lá. Né? Isso aí. Não tem intolerância contra os cristãos. Contra os cristãos, verdade. Não tem. É só a intolerância lá. E assim, a lei nos garante, o Estado é laico. É laico, isso aí. Então a gente pode sim levantar a bandeira. É claro que devemos também nos posicionar, mas entender também o espaço de quem faz parte de outra religião. Isso aí. A gente jamais vai, né? O respeito, né? O respeito. Agora, quando isso vem da outra margem pro lado de cá também, né? Muita coisa não é feita. Isso aí. Então, praticamente nada é feito. Não, nada é feito. Se for um evangélico que foi lá dizer que ele sofreu uma agressão, né, porque por conta da sua religião, você não vai ver nenhuma manifestação, nem política e nem até mesmo das autoridades que deveriam proteger também não faz isso. Exatamente. Mas aí a gente vê um pouco também do que a palavra fala, que o mundo, o sistema jaz do maligno, né? Eu sei que não só querendo levar para esse lado, né? E até a gente, é um assunto também que a gente quer abordar, é a questão assim, se a gente parar para olhar também o âmbito espiritual, sem querer espiritualizar tudo, né? Mas o âmbito espiritual, nós servimos a um Deus que é espírito, então a gente entende, né, que o mundo espiritual, como o pastor falou, ele se move. Ele é real, né? Ele é real, as coisas acontecem, né? E a gente vê toda essa mobilização, questão de política e tudo mais, para cada vez mais restringir, né, a igreja de fazer o seu papel, né, a igreja de ser igreja, né, de fato, né, em meio à sociedade, em meio ao país em que a gente vive, como outros países aí que até proíbem, né, a entrada da Bíblia. Então, assim, a gente até entra, né, no assunto que a gente já até queria abordar, né, na questão da unidade da igreja. A gente vê, né, que infelizmente na nossa nação a igreja ela não é unida de fato como ela tem que ser, né? Porque cada um tem olhado somente para si, cada um tem olhado somente para sua bandeira de igreja, vamos dizer assim, né? Não vamos generalizar, porque a gente crê que ainda tem remanescente, ainda tem aqueles que têm feito a obra com sinceridade, com seriedade, mas só que a gente vê que isso aí acaba ocasionando um resultado negativo, né? Porque com isso a igreja não estando unida da maneira que ela deveria estar, ela abre um pouco de espaço, né, para as trevas atuarem. Se eu ver dessa forma assim, se eu ver diferente. Sim, porque quando você pega lá Josué, o livro de Josué, que foi o substituto, né, do grande legislador Moisés, você vai ver Deus falando para Josué no final da sua vida, no final do seu ministério. Deus fala assim para ele: Josué, você já está avançado em idade, né? E muita coisa foi conquistada, muitas terras eu entreguei nas tuas mãos. Porém, ainda existem muitas terras que não foram conquistadas.
E aí Deus vai dando o nome de cada uma delas. Do capítulo 13 ali em diante, você vai ver Deus falando com ele. Josué, essa terra aqui, aquela terra ali. E vai dando os nomes de cada terra que naturalmente seriam dele, por herança e por promessa, mas que Josué não tomou posse delas. Então, ou seja, as terras que eram para ser e estar em posse de Josué, elas não estavam. Mas por que não estavam? Porque Deus não quis dar? Não. Porque Josué não foi lá pleitear, né, e romper dentro do território para tomar posse. Por quê? Para tomar posse tinha uma guerra. Onde a gente volta onde você falou. Existe uma guerra espiritual, existe um mundo espiritual. Então, a guerra, ela está travada. E quem vence? Quem declara, quem determina, quem adora o Senhor naquela região. Quem é adorado é aquele que domina sobre aquele lugar. Então, quando você pisa na terra e declara e toma posse, Deus te entrega. Já era promessa de Deus entregar. Então, aquela terra que Josué não conquistou, ficaria para as próximas gerações conquistarem. Se a gente não fizer o que a gente precisa fazer, as próximas gerações vão ter que fazer aquilo que era para a gente ter executado. Então, é tomar posse, é romper, é ir para o território e declarar. A gente vê até na sequência, né, já no início do livro de Juízes, após a morte dele, a Bíblia vai falar que surge uma nova geração, né? Sim. E que essa geração nunca tinha ouvido falar. Nunca tinha ouvido falar. Isso daí é uma tremendo, coisa né? poderosa demais. Porque o testemunho ele tinha que permanecer. Né? Ele tinha que permanecer. As terras estavam ali na mão deles. Então tinha algo visível que mostrava o poder de Deus. Não só o invisível. Deus realmente, de fato, tinha feito. Deus tinha prometido. Tanto é que você vai ver Josué e vai ver Caleb. E Caleb, com 85 anos, ele tá com a espada fora da bainha. Ele vai dizer, ó, me dá minha parte que Deus me prometeu. Imagina um senhor de 85 anos com a espada para fora dizendo, não, a mesma força que eu tinha com 40 eu tenho agora. Então me entrega o que é meu. Eu quero abrir um parênteses para dizer, existem coisas que são nossas e ainda não estão na nossa mão. Meu Deus. Amém. Porque a gente precisa ir lá tomar posse. Verdade. Assim, o Marcos colocou que no nosso país as igrejas estão assim. Na verdade, assim, eu acho que no nosso país isso está mais visível, porque lá fora as igrejas praticamente morreram, né? A gente vai olhar as igrejas, os Estados Unidos, que praticamente é um país... Berço do avivamento? Do avivamento. É um país que se perdeu literalmente. As igrejas se tornaram um grande comércio e morreu o evangelho lá. Raramente existem alguns estados que ainda tem. Eu estava vendo uma pesquisa mostrando que é o país que mais aumenta o número de seitas satânicas pela internet. Nossa. Que as pessoas entram na internet e viram membros das seitas. É o país que mais cresce seita satânica no mundo. Estados Unidos? É os Estados Unidos. Então a gente está vendo isso direto acontecendo lá. Então a gente vem para a Europa, as igrejas da Europa foram fechadas. Essa semana até a igreja católica, eu vi um templo da igreja católica virando uma galeria. Alguns viram bares, já viraram bares na Europa. No próprio altar da igreja católica vendia bar, vendia bebida alcoólica, assim, chegou a esse nível. Então eu acho assim, que o Brasil, ele é a última terra remanescente ali que ainda está conseguindo manter o evangelho. Sim, mas eu falo justamente por conta disso, para que verdadeiramente haja vamos dizer assim, um despertamento nesse sentido. Porque se a gente parar para ver, assim, olhando para aqui dentro, né, nosso bairro, nossa cidade, nosso estado, país, a gente vai ver que tem muitas igrejas, tem muitos ministérios. Tem muitos ministérios. A gente vê que cada esquina tem uma igreja. Exato. Só que a gente vê também que a atuação das trevas, ela continua crescendo. Sim. Né? A gente vê que a atuação, assim, derramamento de sangue. Então, assim, se a igreja, foi nesse ponto que eu queria tocar, se a igreja, de fato, assim, não querendo ser o dono da verdade jamais, mas se a igreja, de fato, elas se unissem mais no propósito da oração, no propósito da unidade, de abraçar mesmo a causa do evangelho, né? Que é ir, de anunciar a Cristo até que ele venha, né? E ganhar almas mesmo, a gente vai ver que o inferno ele vai ter que retroceder. Exatamente. Então, assim, não apontando, a gente vê que infelizmente tem muitas igrejas que aceitam dinheiro do tráfico, né, como oferta, cestas básicas, dinheiros assim que são como sangue, que prendem, né? no sistema, né? E no âmbito espiritual isso aí abre uma legalidade, Sim. abre uma brecha. Então a gente vê assim, só um exemplo, uma igreja aqui e do lado a gente vê ali uma boca de fumo, um tráfico, né? E a gente não vê a igreja evoluir sobre isso.
entendeu? Sim, claro que, ainda que esteja, mas se a gente vê assim, uma igreja atuante, eu sei que muitas igrejas fazem esse papel, né? Não estou generalizando, novamente eu digo. Mas é justamente nesse ponto que eu queria chegar, porque a gente vê que, por ter muita igreja, a gente vê que as trevas eram para diminuir a atuação, o agir, né? Não é assim? O senhor pensa assim também? Sim, com certeza. A igreja ela recebeu, né, uma autoridade para isso, né? A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão, né? E quando diz portas, você pode ver que está no plural. Por quê? Porque são várias ramificações que o inferno usa para poder combater o crescimento da igreja. Então não vem só de um lado. O contra-ataque ele vem de diversos lados, né? E como foi falado pelo nosso amigo, hoje o Brasil, mesmo com toda a dificuldade, com todos os problemas, né, que existem dentro desse segmento pentecostal, neopentecostal e tudo mais, o Brasil hoje ainda é um celeiro, né, que exporta para as nações. A gente foi falado aqui sobre os Estados Unidos. Os Estados Unidos hoje, que já foi um berço do avivamento, né? Rua Azusa, Chicago, a igreja de Durham, inclusive o início da Assembleia de Deus no Brasil, o início da congregação cristã no Brasil também, que foi em 1910, né? 1909, Francisco foi batizado com o Espírito Santo nos Estados Unidos, e logo depois Daniel Berg e Gunnar Wing, que foram batizados também nos Estados Unidos, né? Saindo de uma grande crise na Suécia, vieram parar em Belém do Pará. E Francisco veio parar no Brás, em São Paulo, depois de passar pela Argentina. Então, saíram da onde? Passaram pelos Estados Unidos. Sim. Receberam esse fogo, essa chama do avivamento lá, e trouxeram para cá. E isso se disseminou de uma forma tão poderosa. Então hoje, mesmo com todos esses problemas que o Brasil atravessa, é como se a linha que foi feita para cá, agora ela vai ser feita o inverso, né? Ela vai ser feita o inverso. Mas dentro dessa perspectiva de unidade, a gente precisa entender uma coisa. Unidade significa o quê? Único. Aquilo que não pode ser dividido. Isso. E a unidade ela é algo tão poderoso que Cristo, né, ele declara isso na sua palavra. Ele declara. Os salmos vão dizer assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Então a união da igreja é o que agrada o Senhor. Sim. E eu vou um pouquinho mais longe, que a unidade, ela não é simplesmente um objetivo a ser alcançado. Porque na verdade a unidade já foi plantada em nós. Sim. Mas ela pode ser perdida. Como? Quando a gente se divide. Quando a gente, cada um puxa para uma bandeira. Sim. E no céu não vai ter essa bandeira. Sim. No céu não tem assembleia, não tem metodista. No céu é um povo só. Servimos, né? Um Deus. Servimos um Deus só. Então é um negócio tão assim especial para Deus, que Provérbios vai dizer, Provérbios 6,16, que tem 6 coisas que Deus ele odeia. E a 7ª ele abomina. Ou seja, ele odeia 6 coisas. A 7ª abomina. E qual que ele abomina? Aquele que semeia contenda entre os irmãos. Aquele que semeia divisão no corpo. Isso daí é uma coisa que Deus ele abomina. E essa palavra é muito forte. Porque quando a gente divide, a gente não cumpre o reino. A gente está contra o reino. Né? Ele já disse, o reino dividido, ele não subsiste. Então, a unidade, ela é o plano de Deus para a igreja. Né? E como foi falado aqui, nós não podemos olhar a igreja como sendo a minha igreja, a sua igreja, a igreja dele. Não. A igreja é uma só. A igreja é uma só. Então, é necessário, Marcos, mais união dos pastores, mais união dos segmentos, né? Porque fica aquele negócio, eu não vou lá não, porque senão vai ser para a igreja tal, vai ser para aquela igreja tal. Não, nós estamos todo mundo reunido num só propósito. Você não acha assim que a consequência dessa desunião também veio muito da questão dinheiro? Eu vou falar assim, aqui, no Jardim Esperança, aqui, quando eu comecei a minha caminhada, tem muitos anos, os irmãos iam para a igreja de bicicleta. Eu lembro que o pátio da igreja, onde eu me converti, era praticamente um estacionamento de bicicleta. Eram vários bicicletários e tudo organizadas lá. Era muita bicicleta. Hoje os crentes estão todos de carro. Eu não tenho nada contra o crente estar de carro. Só que assim, eu percebo que se tornou uma disputa da igreja que é maior, da igreja que tem mais condição financeira, da igreja que consegue exibir mais os seus status.
me incomoda um pouco. Eu, em particular, estou falando isso, me incomoda. A questão de culto filmado, ficar a câmera no irmão lá que está chorando na presença de Deus, fazendo um espetáculo a partir de uma coisa que deveria ser o particular de alguém com Deus. E não deveria ser uma autoexposição para todo mundo. Será que esse contexto... Aí eu vou lá em Apocalipse, acho que é 3, né? A carta à igreja lá, que o Senhor fala, a igreja está bonita, está linda, porém vocês têm aceitado o espírito de Jezabel. Muito forte, muito poderoso isso aí. Eu vejo, sabe como? Que antes fazíamos culto para Deus. Hoje, o homem ele mudou o caminho. Hoje o homem faz o culto. Eu costumo até dizer... Antropocêntrico, não? Antropocêntrico. Antropocêntrico. Isso. Minha esposa conversou até sobre isso, né? Então o culto ele não está cristocêntrico, ele está antropocêntrico. Isso aí. Então, o que é isso? É o homem no centro. Então, o culto que era para Deus e que... Mas assim, a ciência, o avanço da ciência que foi profetizado por Daniel, isso também tem uma relevância. Por quê? O avanço da ciência ele faz com que a gente tenha acesso a coisas que estão acontecendo a quilômetros de distância. Isso. E aí, o que foi levado hoje? Nós temos uma gama de desigrejados muito grande. Sim. Tem pessoas que é o Cristo em casa. Isso aí. O culto dele é ele ligar o YouTube, ver a igreja tal que está fazendo culto. Já é um movimento já disso, já tem um movimento. Sim. E aí o que acontece? Essas pessoas que ficam ali, né? É claro que eu creio que a gente tem que usar todas as ferramentas para alcançar pessoas. Sim. Mas a preocupação ela não pode ser primária em quem não tá. Isso. Porque o culto é para quem tá ali. Entendeu? Então eles estão mais preocupados com quem não tá do que com quem está. Isso. E eu até corrijo sempre os jovens lá na igreja, né? Eu falo, vamos fazer um culto para os jovens. Não, o culto não é para os jovens. Um culto é dos jovens para Deus. Né? É aí que a gente não pode... Quando a gente segue essa linha de querer agradar a Deus, aí tudo fica muito mais fácil, né? E Deus ele se manifesta. Não, sim, é diferente. O ambiente se torna outro, né? A gente falando assim de igreja, eu sempre acredito que a comunhão é raiz. Sim. Na minha visão, comunhão é raiz. É o que mantém a igreja viva e o que sustenta a igreja. Quando essa comunhão começa a acabar, essa raiz começa a morrer. E aí, essa é a minha visão em relação à igreja. E eu tenho visto muito isso dentro da igreja hoje, que é a falta de nutrição para essa raiz. Ou seja, a falta de nutrir a comunhão dentro da igreja. Há um individualismo muito grande. Uma coisa que eu tenho visto muito hoje é crente com linguajar tórpido. Sim. Aquilo me incomoda muito. Todo mundo pensa que isso é normal, que pode falar esses palavreados. Eu lembro de uma vez na minha casa, eu era pequeno, eu falei um palavrão. A minha mãe bateu no meu rosto, a minha mãe pegou a mão e mandou na minha face, marcou o meu rosto e falou assim, alguma vez você viu eu falar isso dentro de casa? Alguma vez você viu seu pai falar essa palavra? Sim. Eu falei, não. Ela falou, então você nunca mais fale. Lá em casa a gente não é por causa de igreja, lá em casa a gente nunca falou palavrão, nem eu nem meus irmãos, nunca, porque minha mãe sempre deixou isso como regra, porque é um palavreado tosco, é um palavreado feio, e que diminui você como ser humano. Sim. Quando você começa a ter esse tipo de linguagem de baixo escalão. E aí a gente está vendo hoje igreja, já vi pastores, inclusive no YouTube, pregando e usando esse tipo de palavreado todo. Também já vi. E assim, voltando a essa questão da unidade e tudo mais, esses problemas que são gerados, a gente vê que o telefone, né, as distrações que a gente tem hoje é muito grande. Então, ao invés de aproximar pessoas, eu acredito que se afastou. Tá afastando. Afastou as pessoas. As pessoas sentam na mesa hoje para lanchar, cada um no seu telefone, né? Vida que segue, esposo que está do lado de esposa que não conversa mais. Isso. Até mensagem no Zap a esposa tem que mandar para poder conversar com o esposo. Parece até cômico, mas acontece, né? De tão assim que tá o negócio. E eu queria falar um negócio sobre unidade que é muito poderoso. Porque comunhão e unidade são dois princípios. São dois princípios poderosíssimos. E eu queria falar sobre isso fazendo uma analogia. O que é comunhão? Comunhão é a gente estar próximo, a gente interagir. A gente está junto. Comunhão seria um saco de batata, onde todas as batatas estão ali juntas. E unidade é pegar essas batatas todinhas e fazer um purê. Elas estão juntas numa só. Aquilo é unidade. Então, comunhão e unidade é muito poderoso. Porque se você for olhar para a Bíblia, tem milagres na nossa vida que só acontecem por meio da comunhão. O profeta fala para a mulher, vai para casa, pega vasos emprestados com seus vizinhos.
E ali vai acontecer um milagre. E aí ela vai e começa a pegar. A pergunta que não quer calar, se o vizinho não falasse com ela, ele ia emprestar? Não ia. Então ele sabia. Então esse milagre que acontece por causa da comunhão com os vizinhos. Quanto mais ela conseguiu, mais ela obteve. Entendeu? Então tem milagre que acontece dentro do princípio da comunhão. Tem gente em casa que não fala com o filho, não fala com fulano, não fala com familiar, mas quer um milagre. Mas não quer comunhão. E a unidade é mais profunda ainda, né? Que a unidade é aquele negócio. É um só. Gente, muito tremendo mesmo. Tem sido muito top, né? Tem sido. Esse nosso bate-papo, essa nossa conversa, né? A gente vai emendando, né, um assunto no outro e isso a gente... Nossa, fica poderoso demais, né? Falar de Deus é um pouco. Chega, vira vigília se deixar, né? Verdade. Então a gente entende, né, que de fato a igreja, principalmente nos dias atuais, né, em que a Bíblia tem se cumprido, a gente tem que estar mesmo unido, né? Unido, a gente tem que estar mesmo vivendo uma vida de oração e vivendo o evangelho, pastor, que na sua essência ele é simples. Simples demais. Jesus, ele era muito simples, né? Não quer dizer que era pobre ou que nada disso, mas era simples. Porque a mensagem da cruz, ela é simples. Até uma criança entende, né? É verdade. E dentro da unidade, eu quero deixar um versículo aqui que é poderoso demais. Isso mata uma charada do que tem acontecido. Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 12. Diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros desse corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Ou seja, um braço não pode dizer eu sou o corpo. Se você encontra um braço ali, ele não é o corpo. Se você encontra a perna, ela não é o corpo. Aquele membro ali, ele só é o corpo quando ele está unido, atrelado ao corpo. Ou seja, a conjunção de todos os membros forma o corpo. Então, e o apóstolo Paulo vai dizer ali, em Coríntios 12, 12, a unidade na diversidade. Olha como é que isso é poderoso. Forte. A unidade, ela se revela com pessoas diferentes. Com igrejas diferentes. Então a pessoa precisa entender. Ninguém quer tocar na doutrina tal, como a forma da igreja tal fala. Entendeu? Até porque doutrina é tudo que é bíblico. Ninguém quer tocar nos usos e costumes da igreja. Eu não posso me juntar com eles porque eles andam assim. É por isso que não entendiam Jesus. Jesus, ele deu atenção para o pecador. Ele entrou na casa de Zaqueu quando ninguém queria entrar. E aí falaram, ele está com um pecador. É lógico. Ele está na casa do pecador porque tinha uma obra para ser feita. Né? É verdade. Jesus não dava atenção. Vou puxar a deixa. Jesus não dava atenção para pessoas hipócritas, como fariseus. Tem 2 ladrões na cruz. E Jesus deu atenção para aquele que falou se é o rei dos judeus? Não. Jesus deu atenção para aquele que reconheceu. Para ele, Jesus deu atenção. Hoje ainda estarás comigo no paraíso. Então, a diversidade, ela existe. Né? A igreja tal ali trabalha com célula. A igreja tal aqui trabalha com departamento. Nós somos diferentes. Mas Coríntios vai dizer, é um só Espírito. É um só batismo. É um só Deus. E são vários os dons, mas quem opera é o mesmo Deus. É isso. É essa mentalidade que a igreja, principalmente de hoje, precisa ter, né? Precisa ter, porque é justamente isso que gera divisão, né? É justamente isso que gera um pouco olhar para o diferente e querer que eles sejam iguais, né? A gente tem que entender que cada um de nós vamos ter um particular com o Senhor. Sim. Né? Mas somos a igreja. Isso aí. Entendeu? Você tem um particular com o Senhor de uma maneira, eu tenho um, o Senhor tem outro. Mas isso não nos pode, como o pastor disse, da unidade, né? Usou o saco de batata, isso não nos pode nos separar. Não pode, não, porque as diferenças elas existem. Verdade. Ela existe. E o legal assim, eu posso falar de mim e de Marcos. A gente é literalmente diferente, mas a gente não se desgruda um pouco. A gente é muito amigo, cara. Tudo que a gente vai fazer. O Marcos assim, se tornou um irmão literalmente na minha vida. Sim. Então, assim, mas a gente é totalmente diferente. Nossas linhas de visão assim, é diferente. Mas a gente sempre se encaixa no final, porque o Espírito Santo sempre testifica. Porque tem um negócio poderoso que é o quê? A divergência é quando eu não concordo com você. E a convergência? A convergência é quando a gente parte de pontos diferentes, mas a gente vai converger. Em algum ponto a gente se encontra. E aonde que a gente se encontra? Em Jesus. Eu penso assim, é igual Paulo e Barnabé, eles se separaram e ambos foram tocar a obra. Verdade. Ambos foram abençoados, ambos prosperaram.
nenhum ficou de mal com o outro. Saíram de pontos diferentes e fizeram a obra missionária. Então, até penso que por isso, Deus, pensando em toda essa diversidade, ele permitiu, né, que situações foram criadas diferentes. Tem pessoas que gostam de uma igreja mais calma, mais tranquila. Tem pessoas que gostam de uma igreja mais agitada, pentecostal. Tem gente que gosta de igreja que, né, que tem um louvor mais ajustado, outra gosta de mais palavra. Né? Então, assim, essas pessoas precisam entender que Deus não tem uma forma. Deus não é igual a dona de casa que tem uma forma de um bolo quadrada e o bolo só vai sair quadrado. Isso. Deus não é assim, Deus tem formas de trabalhar. Várias maneiras, né? Várias maneiras. Multiforme. Entendeu? Deus está em todos esses ministérios, em todos esses lugares se manifestando. Mas quando as pessoas tentam se juntar, há um choque, né? Aí a pessoa às vezes cria na mente dela um padrão de santidade, um padrão de vestimenta. É claro que tem a ordem de decência, o pudor, que a palavra diz. Isso tem que haver. Agora, eu ver um irmão que às vezes usa uma bermuda e achar que ele não é crente, ou um irmão que anda com uma roupa social, achar que ele é muito fanático, né? Não pode acontecer isso. A gente precisa entender que a forma de Deus se revelar para ele, o que Deus pediu para ele, às vezes é diferente. O chamado dele é diferente. Isso. Ele vai para lugares diferentes. Né? Imagina, a gente pegar missionários que foram para tribos indígenas, tiveram que ficar nus lá para pregar. Isso. Então a gente precisa entender. Na Escócia todo mundo usa saia. Então precisamos entender essa diversidade, né? Porque o Espírito ele opera. É verdade. Ele opera com muito poder. É isso. Eu vou aproveitar, professor de teologia, eu vou fazer uma pergunta, eu tô curioso por isso. Eu li teve um momento que eu li em Apocalipse, eu não vou lembrar onde que eu li ali, que fala que uma nação forte e poderosa se levantaria do sul para batalhar em prol de Jesus. Eu sou muito fã de geografia. E analisando a posição de Israel para o Brasil, nós estamos ao sul de Israel. Puxado um pouquinho mais para o oeste, para o sudoeste de Israel, mas ainda assim a gente está no sul. Seria o Brasil essa nação? Eu acredito. Eu acredito. Inclusive tem uma história muito poderosa que a nação de Israel, né? Quando teve a votação para que fosse estabelecido o Estado de Israel e reconhecido como nação, foi presidida na ONU uma reunião. Foi né? Um brasileiro que fez a votação, o voto de Minerva. Então, ou seja, tem uma participação muito poderosa. Eu costumo dizer que Deus ele tem um carinho diferente pelo Brasil. Deus tem um carinho diferente pelo Brasil. O Brasil é uma nação abençoada, não tem furacão, não tem terremoto. Isso. Né? A gente está numa parte geográfica do planeta que a gente não precisa de estação para plantar. Eu vi um biólogo falando uma coisa muito legal. Isso é forte. O pessoal fala assim, por que o Brasil tem tanto gafanhoto e tanta praga? Porque os gafanhotos e a praga sabem que todo ano tem comida aqui para eles. Por isso que eles estão mais aqui do que em outro lugar. Tem alimento, né? Tem alimento. E onde tem alimento é atacado. Esse que é o motivo. A gente tem praticamente tudo, né? Temos tudo. De ecossistema, de uma forma geral. Somos uma nação tão abençoada que tudo que planta aqui nasce. É verdade. Né? A gente exporta tudo para o país todos. E com isso a gente poderia ser uma potência maior, né? Poderia, mas talvez a nossa potência seja espiritual. É verdade. Já parou para pensar nisso? Sim. Que talvez o nosso maior material que a gente vai exportar seja o avivamento, né? Para todas as nações. Porque, como a gente disse, né? A gente não vê em outros países assim a liberdade ainda para buscar o Senhor, a liberdade para se relacionar com Deus, para ter essa comunhão, né? Num país, a gente não vê em outros países como a gente vê no Brasil, né? De ponta a ponta do Brasil. No Brasil a gente tem essa liberdade. Eu costumo dizer que ser crente no Brasil é fácil. É fácil. Que você pode levantar a bandeira, você pode pregar na rua. É verdade. Ainda pode levantar a bandeira e dizer eu sou mesmo de Cristo. Isso. Né? A gente teve uma missionária da nossa igreja, né? A Letícia, né? Que ela foi lá para os países do sul da Ásia. Eu não lembro qual foi a ilha que ela foi lá. Me fugiu o nome agora. Tailândia. Ela foi para Tailândia. E lá, tipo, eles não podiam não podiam pregar o evangelho. Eles tinham que se vestir de palhaço e fazer brincadeira com as crianças aos poucos e levando essas crianças para dentro de um espaço para dar comida. E daí, porque lá eles também passam muita miséria. Mas a idolatria a deuses lá é muito grande. E aí daí eles iam ganhando os pais. O evangelho foi crescendo lá dessa forma. Depois eles foram para um país árabe, que eu não lembro o nome do país, que eles, para evangelizar, eles arrancam a capa da Bíblia, colocam a capa de um livro, e aí ele sentava na praça e deixava a Bíblia do lado. Eu acho que o Lucas, lembra desse fato, lembra dela contando, não? Da Letícia? E eles deixavam a Bíblia na praça.
como se fosse um livro para que alguém que chegasse e encontrasse o livro e falasse, eu vou te folhear esse livro. Era uma maneira de evangelizar. Ou seja, a gente está literalmente numa facilidade muito grande de pregar o evangelho. E ainda assim, a gente tem uma dificuldade. E justamente por isso, para a gente não ter que provar todo dia que a gente é crente, no sentido assim, provar que eu falo no âmbito espiritual, né? Porque nesses países, quem está lá numa missão tem que ser crente de verdade todo dia. Sim. E justamente por a gente estar nisso, isso acaba gerando aqui no Brasil assim, um pouco de comodismo, né? Eu acho que exatamente, porque as pessoas não dão muito valor, né? Aquilo que é de graça, isso, que é fácil. Né? Agora, quando tem um preço que tem que ser pago, as pessoas valorizam. Então, essa liberdade, ela vai fazer falta. E lá na frente, muitos vão valorizar aquilo que não vai ter mais. E aí vão ter que seguir como muitos países, né? Pregar escondido, falar de Jesus não com essa liberdade que nós temos hoje. Então, assim, já estão refreando a igreja lá fora. Daqui a pouco vão querer se meter dentro da igreja. Você não pode pregar isso, já começou, né? Tem a impressão de Bíblias aí sem versículos. Tem pessoas assim que já agregam o trabalho da visão celular como no futuro algo que vai ter que ser bem importante. Sim, né? Verdade. Porque assim, o evangelho ele vai ter que ser ministrado dentro de casa. As pessoas vão ter que se reunir dentro das suas casas. Nossa, e você falou isso, eu lembrei de um filme chinês que eu assisti, que eles estavam pregando, que lá eles não aceitam o evangelho, né? Eles estavam dentro de um sítio no mato, porque era a única forma deles se reunirem para poder orar, ler a palavra. Sim. Alguém denunciou porque ouviu cantando louvor. Em Cuba, eles se escondem em cavernas, né? Não tem a disseminação de Bíblias assim como tem aqui. Então, assim, é um país abençoado que a gente tem essa liberdade, né? Então, a gente precisa fazer uso dela. A gente precisa proclamar. Enquanto ainda se pode. E Paulo vai dizer, o apóstolo Paulo vai dizer, eu gosto muito de Paulo, né? Eu sempre cito ele. Ele vai dizer, né? Não me vergonhe do evangelho, porque ele é poder para a salvação de todo aquele que nele crê. Ou seja, seja grego, seja gentil, pregou a palavra. Quem tem a comissão de convencer o homem é o Espírito Santo. É só a gente pregar. Tremendo. Só pregar que Deus ele converte. A gente não converte ninguém, quem converte é o Espírito Santo. Amém. Tremendo. Amém. Você está gostando do nosso trabalho, né? Então, você está gostando do nosso trabalho, você que está junto com a gente aí, espero que você continue nos acompanhando, né? A gente vai continuar aqui mais um pouquinho, porque tá bom o papo, tá gostoso o papo, né? Então, pastor, a gente dentro desse assunto de igreja, dentro desse assunto todo de unidade, né? De unidade, a gente está vendo assim, eu acho que o que prejudica um pouco a igreja também é essa questão da ideia de, por exemplo, cada igreja ela se torna um grupo individual quando ela tem um título. Por exemplo, a gente fala assim, eu não queria citar o nome de igreja, mas fica um pouco difícil de falar. Mas você tem batista, você tem presbiteriana, você tem metodistas que são fortes de igreja, que a gente vai falar. Né? Então, assim, quando a gente começa a falar de umas igrejas menores, pequenininhas, e que o Brasil tem muito, e que está se expandindo muito, as pessoas têm um certo preconceito com as igrejas pequenas, né? Que eu vejo muito isso. Sim. Assim, tudo que é grande um dia foi pequeno. Eu me baseio nesse princípio, né? Nenhum projeto ele nasce grande. A gente conhece a história de Wesley aqui. O único grande que nasceu foi Adão e deu errado, né? Deu errado. Então, assim, esses processos de crescimento, eles são necessários. Agora, eu tenho uma opinião sobre esse emaranhado de igrejas que abrem a todos os momentos. Do tipo, tem muitas igrejas abertas que não foi a vontade de Deus. Justamente, né? Foi a vontade da alma da pessoa, o coração. A vontade de querer ser, de fazer. Né? Porque eu sempre falo, quem quer, Deus não dá. E quem não quer, que está correndo, é esse que Deus quer. Né? Então, eu vejo que muitas igrejas abertas, geradas na alma, né? no desejo da pessoa, elas não se sustentam. Então, você tem aí um problema. Porque tem muita gente que fala, mas é melhor ter uma igreja do que ter um bar, do que ter isso. Teoricamente, sim. Mas e se aquele pastor que está ali não foi levantado por Deus? Será que ele estará guiando aquele povo para o céu? Será que ele está sendo um falso profeta ou um profeta verdadeiro? Então, no meio de nós, existe o joio e o trigo. Né? Então, assim, eu vejo que muitas igrejas também são abertas além da alma da pessoa e do desejo, elas são abertas sem o aval de Deus
né? Porque independente se é de Deus ou não, creio que vai começar pequeno, dependendo do jeito vai começar, mas Deus vai prosperar aquilo dali. Deus vai prosperar aquela obra. Só que, por que está se abrindo muitas igrejas? Né? Ao invés de ter igrejas mais fortalecidas. Então, assim, eu vejo, no meu ponto de vista, né, uma análise, não uma crítica, mas uma análise geral, que muitas pessoas não querem ser liderados. Eles querem liderar. E aí, querem do seu jeito, né? Eles querem do seu jeito, é isso. Não, aqui eu não quero, mas eu quero desse jeito aqui. Então, por isso que eu vou abrir uma igreja. Né? Por isso que eu vou aqui e abre-se igreja em tudo quanto é lugar. Né? Lugares despreparados para receber o povo. Isso é perigoso. Né? Isso é muito perigoso. E pessoas que vão ali e não recebem alimento adequado, daqui a pouco estão lá no mundo de novo, decepcionado com alguém. E não querem mais para a igreja. Não quer mais saber de igreja. Ficam decepcionados com o evangelho, né? Exatamente. Com o ensino, não fica nem com a pessoa, mas eles ficam decepcionados com o evangelho. Isso. E aí Jesus se torna o culpado de uma atitude. De coisas que ele não falou, de coisas que ele não pediu, né? Então são... porque quando a pessoa quer ouvir, o inimigo ele vai preparar alguém para falar alguma coisa. É isso aí. Né? Então a pessoa já está fadada a querer aceitar aquilo ali. Então assim, eu vejo isso como uma alavanca para muita coisa que a gente está vivendo, tá? Mas, em contrapartida, eu vejo que as igrejas verdadeiras, levantadas e abertas por Deus, elas precisam ser relevantes. E nós temos igrejas que não estão sendo relevantes. Esse é o perigo da igreja verdadeira, é deixar de ser relevante. É deixar de apresentar verdadeiramente o Salvador, o Cristo, porque a igreja ela faz um papel que o Estado não faz. Isso aí. Ela tem um impacto social. Ela não cuida só do espiritual. Ela tem um impacto social. Por que tem muitos menos traficantes na rua? Por causa da igreja. Por que tem menos assassinatos? Por causa da igreja. Né? Então, é fundamental isso. Um dos papéis da igreja, né? Lá só para citar um exemplo, uma coisa que a gente aprendeu muito, foi muito marcante, né? na nossa turma do seminário lá, é sobre a história de João Ferreira de Almeida, né? E uma coisa que eu parei para analisar dentro dessa história é que ele fazia parte do fundo da Igreja Católica, né? Da Igreja Católica, mas assim, romana. Ele fazia parte de uma área da igreja que cuidava dos fundos que eram arrecadados para ajudar os mais necessitados. Sim, a parte de missões, isso, né? E eu vejo que nos dias de hoje isso tem se perdido um pouco, né? A gente quase não vê, assim... Sim. Eu sou de uma linha, e isso é bíblico, que a igreja que não tem trabalho social, ela não é digna de receber o dízimo. Porque o dízimo é para mantimento, não só da casa, do templo ali, daquilo que gira em torno, mas também do cuidado do órfão, da viúva, da pessoa no dia da sua vulnerabilidade. Sim. Então, isso é uma coisa que Deus determina. Mas não é porque é crente, é porque é um dever da igreja. Alimentar o faminto, independente se ele é cristão ou não. Sim. Quando a igreja cumpre esse papel, sobre ela recai uma graça de Deus poderosa de crescimento. Né? Eu costumo dizer, até citar, né, que Madre Teresa de Calcutá, acredito que alguém já deve ter ouvido falar, que era uma mulher que tinha um projeto social. Isso. E esse projeto social alcançava exatamente essa classe vulnerável. E ali essa mulher, ela impactou uma geração. Causou uma ruptura nesse modo de pensar, porque os projetos dela romperam barreiras até mesmo no seu país. Nossa. E ela recebeu doações milionárias para fazer. Porque eu costumo dizer, quando você tem um projeto, Deus envia recurso. Né? Deus não dá recurso para quem não tem projeto. Né? Para quem não tem uma missão. Então, pega essa pérola aí. Pega essa pérola. É de Deus mesmo. A gente né, falou um pouco dessa questão de ministérios que se abrem sem ser da vontade de Deus, né? Sim. E uma coisa que eu aprendi, né, e que é muito importante, né, é a questão, assim, que às vezes Deus desperta isso na pessoa, né, de fazer florescer um ministério. Sim. Né? Então, assim, é muito importante, às vezes é algo tão simples, mas na questão do ambiente espiritual, na oração, de pedir essa confirmação ao Senhor, né? Sim. É muito importante, eu creio que o pastor também deve pensar dessa forma, se pensar diferente, o senhor pode falar também, a questão... Se de repente tem alguém que está sentindo esse fluir, esse desejo, né?
pedir essa confirmação, assim, no sentido de orar em mente com o Senhor, né? Sim. Eu costumo dizer que, até uma não frase... abrir a boca, né? Porque... É uma frase conhecida. Igreja não se abre, igreja nasce. Entendeu? Então a igreja, ela não se abre. Eu vou abrir uma igreja. A igreja, ela nasce. E quando ela nasce, a primeira coisa que tem que acontecer é nascer no coração de Deus. Glória. Né? Quando um projeto nasce no coração de Deus, depois Deus passa para o coração do homem. Então, quando eu já vi muitos amigos que eram presbíteros e tudo mais, missionários, e foram se aventurar nessa questão. Por quê? Biblicamente, há uma unção delegada por Deus, através do Espírito Santo, que capacita a pessoa, isso é uma coisa real. Qual o propósito de Deus encher um cristão? Não é ele dizer que eu falo em línguas ou eu sou cheio, não. O propósito de Deus encher alguém do seu espírito é para o cumprimento de uma missão, para a capacitação para realizar algo. Isso. Então, quando Deus me enche, ou te enche, ou enche os nossos telespectadores que estão assistindo esse vídeo, é para o cumprimento de uma missão. Então, quando a pessoa abre uma igreja, ela tem que estar convicta, primeiro, que é a vontade de Deus naquele momento, porque às vezes é a vontade de Deus, mas não é o momento. Isso também. Então, tem o tempo. Segundo, se é para aquilo que ele foi chamado. Porque se ele foi chamado para aquilo, ele recebeu uma unção para pastorear. Verdade. Agora, se ele não foi chamado, ele vai abrir, mas no momento oportuno, ele vai precisar daquela unção que ele não recebeu para resolver um problema, para poder se manter de pé num dia da angústia. Nossa. E aí, se ele não tiver, onde muitos se fecham. Nossa. Né? Onde muitos fecham. Ele não recebeu. Por isso que Paulo vai dizer, volta em Paulo, cada um fique na vocação que foi chamado. Foi chamado para ser um evangelista? Seja. Né? Então, Efésios vai falar sobre isso também, sobre os ministérios. Uns foram chamados para mestres, outro para evangelista, outro para pastor, outro para apóstolo, e por aí vai. Então, tem uma diferença, né? E ele que escolhe, não é a gente. Paulo vai dizer que a gente pode até buscar o dom com excelência que Deus nos dá, mas aquilo que a gente recebeu, ele mesmo determinou segundo ao nosso perfil, segundo aquilo que nós somos. Ele sabe o que se encaixa melhor para cada um, né? Tá, glória. Amém. Bom, gente, o assunto tá muito bom, tá enriquecedor. Vai virar vigília, né? Vai se deixar virar vigília, né? Tá enriquecedor mesmo. Eu creio que você que tá aí, que tá assistindo, tá sendo edificado, né? Mas temos que chegar ao nosso final, né? E eu queria pedir, né, pastor, deixar umas considerações finais. Sim. Né? Inclusive, eu quero pegar um gancho pra gente terminar aqui, Sim. Contar como foi a abertura da igreja, o Ministério Rocha. Importante. Em julho a gente faz 8 anos do Ministério Rocha agora, né? E tem gente até que pensa, eu quero deixar isso bem claro, que o Ministério Rocha é por causa do sobrenome, mas não é. Porque meu nome tem Rocha, o nome da minha esposa também tem Rocha. Mas não é por causa do nosso sobrenome. Rocha é porque está baseado em Mateus 7:24, que é todo aquele que edifica a sua casa na rocha, vem a chuva, vem os rios, combatem contra ela, mas aquela casa permanece. Ou seja, é firmado na rocha. Quem é a rocha? É Jesus. Então o Ministério Rocha é Ministério Jesus. Aquele quem temos que estar firmados. Né? E tem gente que é bom esclarecer isso, que tem gente que fala, por causa do sobrenome. Não é. Aí é Ministério Rocha avivando as nações. Tá? E como que a gente inaugurou lá? Deus falou comigo, né? Eu estava separado para evangelista, era diácono, estava separado para evangelista já há mais de 5 anos. E aí ele falou comigo que ia me levantar pastor. Eu falei, não, eu era itinerante, eu pregava muitas igrejas aqui dentro de Cabo Frio. Eu falei, não, Deus, eu não quero isso não. E Deus falou, vai ser, e vai ser esse ano ainda. Meu Deus. E eu estava separado evangelista, eu falei, não tem como. Porque eu vou ser levantado evangelista, como que eu vou pastorear esse ano ainda? Ninguém vai me consagrar agora e me consagrar depois daqui a alguns meses, no mesmo ano. Aí quando o meu presidente me chamou, meu coordenador de região, de um ministério de Araruama que tinha 47 congregações, eu era líder de missões do campo, e aí ele chegou para mim e falou assim, Deus falou comigo para mim te levar a pastor. Meu Deus. Eu falei assim, você tá doido? Você tava lá? Não é possível. Eu falei, como assim? Ele falou, Deus falou pra mim. Agora é com Deus. Aí minha esposa não estava muito aceitando, porque algo de Deus tem que ter confirmação. Quando Deus fala, Deus confirma. Fui pregar na reserva do Peró. No final da mensagem, Deus usou um cantor que estava lá falando,
mulher de pastor é o quê? Pastora, porque você vai ajudar ele a pastorear um rebanho. E esse ano ainda Deus entrega o ministério na mão dele. Eu falei, que isso? E aí começou aquela várias confirmações. Cheguei pro meu presidente, meu coordenador, e falei assim, o que precisa para abrir uma igreja hoje? Ele disse assim, a primeira coisa, quando alguém vai abrir uma igreja, tem que ter algum trabalho acontecendo em algum lugar. Uma oração na casa de alguém, tem um culto na varanda, alguma coisa. Eu falei, mas você sabe que eu não tenho nada, né? Ele falou, geralmente tem alguma ovelha que dá o pontapé inicial. Pastor, vamos abrir. Você tem quantas ovelhas? Eu falei, eu não tenho ninguém, porque eu faço parte do ministério, não dirijo nada em lugar nenhum, né? E aí ele falou, cara, você é doido. Aí ele falou pra mim assim, uma frase que eu lembro até hoje. Das duas, uma. Ou você vai abrir e daqui 3 meses vai fechar. Ou você vai abrir e Deus vai honrar a tua fé. Eu falei, eu quero ficar com a segunda opção. Aí ele disse pra mim assim, hoje para você abrir um ministério, uma igreja, montar a igreja, estruturar, ter um lugar, você precisa de 30 mil. Meu Deus. Eu falei pra ele assim, eu não tenho nem 3, mas eu tenho fé, porque quem falou comigo não foi o homem, foi Deus. E aí iniciamos a igreja, fizemos uma inauguração, conhecia muita gente compareceu no dia da inauguração, foi uma mini vigília em 16 de julho de 2016, e aí fizemos aquela inauguração, todo mundo lá na igreja, mas no dia seguinte teria o culto de domingo e não tinha nenhum membro. Com uma dívida de 2 mil entre aluguel e som para pagar. Meu Deus. Sem nenhum dizimista, só eu, minha esposa e meu único filho, que tinha na época menos de 4 anos. E aí, para concluir, abrimos ali e passavam pessoas na rua e falavam, vai fechar. E a glória que desce hoje na igreja, descia desde aqueles primeiros cultos com 2, com 3 pessoas. Glória a Deus. E aí, no primeiro ano, ganhamos 16 almas para Jesus. No segundo, ganhamos 40. No terceiro, ganhamos 80. Né? O número foi subindo. Aí, no quarto ano, chegamos em 120 pessoas. Nossa. E hoje estamos aí para a glória de Deus, né? Implementando mais uma igreja e construindo um templo próprio para a glória de Deus. Deixa uma Amém? mensagem aí para... Deixa uma mensagem e aproveita, anuncia os dias de culto dessa igreja, o endereço, né? E para a gente poder fechar o nosso vídeo de hoje. Bom, a mensagem que eu quero deixar para você que está nos assistindo ou que vai nos assistir posteriormente é que tudo que Deus faz, além de ser perfeito, passa por testes. O próprio Deus testa aqueles quem Ele faz uma promessa. Primeiro teste do tempo. Tem um tempo necessário para Deus cumprir aquilo que Ele te prometeu. Segundo teste, o teste do silêncio. Deus fala contigo e depois Ele se coloca em silêncio. E às vezes você quer ficar ouvindo Deus direto. Deus, Ele quer testar a sua fé no meio do silêncio. Para saber se você vai fazer igual o povo, que quando Moisés subiu ao monte, fez um bezerro de ouro. Tomou a frente de Deus para adorar. Então, o silêncio, o tempo e o terceiro, a fé. Deus quer que você trabalhe e construa, não por aquilo que você está vendo, mas por aquilo que você ouviu da parte dele. Amém. Então são esses 3 testes. Eu quero deixar essa palavra para você. Você que tem um grande projeto, você que recebeu algo de Deus, você será testado nesses 3 elos, para que você mostre na prática aquilo que Deus já sabe na teoria. Que Ele pode contar com você e que você vai ser um vencedor e vai romper esse momento. Nossos cultos são quinta e domingo às 7h30, né? Quinta, culto de libertação. Eu costumo dizer lá que Deus liberta lá todo dia, né? Tem domingo lá que é de adoração, de missões da família e Deus está libertando. Então é quinta e domingo, 7h30 da noite, e temos também uma consagração abençoada a terça-feira, 8h30 da manhã. Né, a consagração poderosa lá também. E as nossas células também acontecem às terças-feiras espalhadas pela cidade. Amém? Amém, amém. Glória a Deus. Você que está gostando do nosso trabalho, dê sua curtida aí, segue, compartilha, esteja junto com a gente. A gente vai estar toda semana colocando sempre vídeo novo, sempre com uma mensagem nova para conquistar o seu coração e você entender o quanto Jesus é maravilhoso. E eu gosto de dizer sempre que Ele é extraordinário. É verdade. Tá bom? Deus te abençoe. Até a próxima.